Quando a história da civilização começa a ser escrita na Suméria por volta de 3200 a.C., os sumérios olharam para o leste e viram que não estavam sozinhos. Nas montanhas e planícies do que hoje é o sudoeste do Irã, já existia uma civilização complexa, urbana e letrada. Eles a chamavam de Nin, a Terra Alta. Nós os conhecemos como Elamitas. Por 3.000 anos, pense nisso, 3 milênios, mais tempo do que separa Jesus de nós hoje, Elam foi o contrapeso vital da Mesopotâmia. Eles não eram apenas vizinhos incômodos, eles eram o irmão sombrio das grandes potências. Eles viram a ascensão e queda da Suméria, da Acádia, da Babilônia e, finalmente, travaram uma luta até a morte contra a Síria. Mas quem eram eles? Eles falavam uma língua que é um mistério isolado até hoje. Eles tinham uma estrutura de poder que desafiava a lógica dos seus vizinhos, e no auge do seu poder, eles humilharam a Babilônia de uma forma que nunca foi esquecida. Neste vídeo, vamos resgatar a história de Elam, a civilização que provou que é possível resistir aos maiores impérios da Terra desde que você tenha montanhas para onde correr. A geografia dual e o mistério proto-elamita. Para entender Elam, você precisa entender sua geografia bipolar. Elam não era um bloco único, era uma federação forjada entre dois mundos. O primeiro mundo era a planície de Susiana, uma extensão quente e fértil da Mesopotâmia, irrigada pelos rios Carum e Carqué. Aqui ficava Susa, a grande metrópole, cosmopolita, aberta ao comércio e culturalmente próxima da Suméria. O segundo mundo era o Planalto de Anshan, nas altas montanhas Zagros, rico em madeira, cobre, estanho e pedras preciosas. Era o coração cultural, o refúgio inexpugnável e o lar dos guerreiros mais ferozes. A força de Elam vinha dessa dualidade. Quando um exército invasor tomava Susa na planície, os reis elamitas simplesmente recuavam para as fortalezas alpinas de Anshan, reagrupavam e contra-atacavam. O detalhe do mistério é que eles não copiaram tudo da Mesopotâmia. Por volta de 3100 a.C., ao mesmo tempo em que a escrita surgia em Uruk, os elamitas desenvolveram seu próprio sistema, o proto-elamita. É uma escrita pictográfica que até hoje permanece em grande parte indecifrada. Isso prova que a centelha da civilização não ocorreu apenas em um lugar. Elam foi um berço independente. O ciclo de dominação. Suméria e Acádia. Durante o terceiro milênio antes de Cristo, a relação entre a Mesopotâmia e Elam foi um pêndulo violento de domínio e rebelião. Primeiro vieram os reis da Suméria, que viam Elam como uma fonte de recursos a ser saqueada. Depois veio Sargão da Acádia, o primeiro construtor de impérios do mundo. Ele se gabava de ter lavado suas armas no Golfo Pérsico após subjugar Elam. Os elamitas foram forçados a adotar a escrita cuneiforme acadiana para a administração, deixando sua língua nativa apenas para uso religioso e local. Mas o ponto de virada ocorreu por volta de 2004 a.C. A poderosa terceira dinastia de Ur, que controlava a região com mão de ferro, começou a ruir. Vendo a fraqueza, uma coalizão elamita desceu das montanhas. O resultado foi catastrófico para os sumérios. O Lamento de Ur, um dos textos literários mais tristes da antiguidade, descreve como os elamitas destruíram a cidade sagrada e levaram seu último rei acorrentado para Anshan. O domínio sumério acabou para sempre, pelas mãos de Elam. A Era de Ouro e a Engenharia da Fé. Vamos avançar para o período médio-elamita, cerca de 1300 a.C. Elam está no auge, unificado e rico. É a era dos grandes construtores, epitomizada pelo rei Untashnapirisha. Ele decidiu construir uma nova cidade sagrada do zero, Dur-Untashnapirisha, hoje conhecida como Chogazambil. O zigurate que ele ergueu lá é, sem exagero, a estrutura de tijolos de barro mais impressionante que sobreviveu da antiguidade. O detalhe técnico é que, diferente dos zigurates mesopotâmicos, que eram acessados por rampas externas, o de Chogazambil foi construído em camadas concêntricas, como uma boneca russa, com escadas internas.
Milhares de tijolos cozidos na fachada carregam inscrições manuais dedicando o templo ao deus Inshushinak, o senhor de Susa. Mas o verdadeiro gênio elamita estava na água. A cidade ficava em um platô seco. Um Tashi na Pirisha ordenou a construção de um canal de 45 quilômetros para trazer água do rio Carqué. Mas a água era barrenta. Então, eles construíram o que é considerado o sistema de filtragem de água mais antigo do mundo, uma enorme bacia de decantação fora das muralhas, onde a lama assentava e a água limpa era então canalizada para um reservatório interno de tijolos. Engenharia hidráulica pura no século XIII a.C. O grande saque e o troféu de Hammurabi. Mas a glória de Elam não era apenas defensiva. Em 1158 a.C., sob o rei guerreiro Shutruk na Pirisha, Elam lançou a mãe de todas as invasões contra a Babilônia. A dinastia cassita que governava a Babilônia estava fraca, e os elamitas viram sua chance. Eles não foram apenas para roubar ouro, eles foram para roubar a alma da Mesopotâmia. Shutruk na Pirisha esvaziou os templos de Susa, Sipar e Akkad. Ele levou para Susa as estátuas dos deuses, incluindo o grande Marduk. E o mais famoso, ele levou a estela do Código de Hammurabi. É por isso que quando os arqueólogos franceses encontraram o famoso código, encontraram-no no Irã, nas ruínas de Susa. Shutruk na Pirisha era tão audacioso que mandou apagar algumas colunas do texto original de Hammurabi para inscrever sua própria vitória sobre a pedra. Por um breve período, Elam foi o mestre incontestável do Oriente Próximo. O Apocalipse assírio e a Fênix persa. A arrogância elamita eventualmente encontrou um rival à altura, o Império Neo-Assírio. No século VII a.C., Elam cometeu o erro estratégico de apoiar repetidamente as rebeliões da Babilônia contra a Assíria. O rei assírio Assurbanipal perdeu a paciência. Em 647 a.C., ele lançou uma campanha de aniquilação total que faz as guerras modernas parecerem contidas. As próprias crônicas de Assurbanipal descrevem o horror com orgulho sádico. Eu conquistei Susa, a grande cidade sagrada. Eu destruí seus igurates. Eu reduzi os templos de Elam a nada. Seus deuses e deusas eu espalhei aos ventos. Eu devastei as tumbas de seus reis antigos e recentes, expus seus ossos ao sol e os levei para a Assíria. Eu semeei sal sobre suas terras. Susa foi varrida do mapa, a elite foi deportada. Parecia o fim. Mas a história tem um senso de ironia. Menos de 100 anos depois, a Assíria caiu, e das hastes da região surgiu um novo poder, vindo da mesma área de Anshan, os persas. Ciro, o Grande, não apagou o passado elamita, ele o absorveu. Susa foi reconstruída como uma capital administrativa do Império Persa Aquemênida. Os escribas persas usavam a língua elamita para seus registros econômicos. A arte, as vestimentas e a burocracia persa foram profundamente moldadas por seus predecessores. Elam não desapareceu, ele se tornou a fundação sobre a qual o maior império que o mundo já tinha visto foi construído. Eles foram os eternos sobreviventes das montanhas. Se você gostou deste mergulho profundo na história esquecida, deixe seu like e se inscreva. A história antiga é muito mais complexa do que 4 ou 5 impérios famosos. Até a próxima!